Rapaz, eu não sei mais o que falta, sabe? De verdade, eu não sei mais o que falta. O que mais precisa acontecer para as pessoas que um dia acreditaram no engodo da União da Direita, assim, cara, beleza, eu fui enganado, fui menino, sabe? Assumi, eu fui traído. É difícil, sabe? As pessoas não querem acreditar que foram traídas, tomaram chifre da União da Direita. Mas começa. Caiado sobre Flávio. Problemas que ele tem que responder estão no Brasil. Ele foi para os Estados Unidos. Mas vem cá, cidadão. Ele não pode ir em outro país. O mundo não tem relações internacionais. As relações que o Brasil mantém com outros países não são relevantes para o Brasil como um todo, para o continente, para a nossa economia, para a nossa diplomacia, para diversos outros assuntos. Eu acho que o Caiado tá com dor de cotovelo. No mínimo. Aí o Globo diz, né? Zema e o Caiado. Aos poucos, todos vão embarcando na direita 2030, trabalhando pela reeleição do PT, fundando a nova direita, enquanto o Brasil implode durante o próximo governo de esquerda. Aí o Zema, que realmente brilhou no dia de ontem, falou poucas e boas, viu? Não chegamos aqui pela habilidade do Romeu Zema. Nós chegamos onde estamos hoje pelo silêncio dos que se dizem os bons. Foi pelas mentiras, pela covardia também de muita gente, e não quer brigar, não quer, sabe? Aí é só, porque... E não quer botar o dedinho na cara do outro. Aí fala o que for, viu? Vamos pegar, por exemplo, o apelido intergaláctico, o termo intergaláctico. Quem que inventou o termo intergaláctico? Bolsonaro. Pra falar de quem? O Ricardo Salles. Bolsonaro enquanto presidente. Tava lá uma gritaria de bando de maluco na rede social. Bolsonaro chamou que direita burra. Bolsonaro não era covarde não, velho. Sabe, falando na boa de vocês aí, até às vezes do bolsonarismo em si, até dos filhos de Bolsonaro, me perdoe, tem hora que vocês são covardes, viu? Mas não é uma covardia de enfrentar o regime. Pra enfrentar o regime, vocês estão aí, vocês protocolam, vocês falam do Supremo, vocês vão pra... Cara, vocês... Olha que loucura. Vocês não têm medo de Alexandre de Moraes. O cara que pode prender vocês, o cara que tem, sabe, que comanda até a saúde do pai de vocês. Esse cara vocês não têm medo. Vocês batem de frente com ele. Vocês batem de frente com o que existe de pior no Brasil. E o que existe de mais poderoso no Brasil. Agora, na hora de bater de frente com os safadinhos da direita, aí fica todo mundo cheio de toque. Não posso desagradar o Deltan Dallagnol. Não, meu Deus, União, não posso. O que é a militância? Eu não sei. Tô falando isso aqui no geral pra todo mundo da direita. Não chegamos aqui do nada. Não chegamos aqui do nada. Quantos idiotas ficavam lá? Não, é porque o Zema é de vice. Temos que botar o Zema de vice. Eu fico muito preocupado em que nós estejamos entregando para a esquerda mais uma vez essa eleição. E essas últimas pesquisas demonstraram que quem está votando no Flávio muito provavelmente vai estar entregando a eleição para o Lula, que manteve o seu posicionamento enquanto ele caiu. Isso se não surgir mais nada daqui por diante. O que as pesquisas também mostram? Que o Romeu Zema teve uma queda ainda maior do que o Flávio Bolsonaro. A Atlas Intel mostrou isso de forma clara. Zema caiu quase 9 pontos. 8,2. Foi mais de 8 pontos, com certeza. Sabe? Foi mais de 8 pontos. Então, como assim, cara? Quem vota no Flávio que elegeu Lula? E quem apoia o Zema, que é o quê, então? Então já começa com a desonestidade intelectual. Isso que eu falei outro dia. Eu queria ver o Flávio, sabe? Com tesão, aquela vontade de ganhar. Metendo na cara e falar, Zema, cale a boca. Pare de atrapalhar o Brasil. Pare de ser linha auxiliar do PT. A esquerda chega lá pro Ciro Gomes metida na cara, linha auxiliar do fascismo. Você não precisa chamar o cara de comunista, né? Que é meu pai maluco. Mas, cara, o cara tá sendo linha auxiliar do PT. O que mais precisa acontecer? O cara tá falando abertamente. Se vocês votam no Flávio, vocês estão ajudando o PT. Pronto. O cara tá chamando o Flávio Bolsonaro de linha auxiliar do PT, basicamente. Aí fica todo mundo cheio de dedo. Não, vai falar isso. Não, minha direita, temos que nos unir. Não, o Zema se atrapalhou. Não sei o quê. Aí vocês lembram como foram aquelas notas? Não nem escrever, sabe? A hipocrisia daquelas notas do novo. Não teve alinhamento com o partido. Tá, e eu perguntei, mas vocês discordam do que o Zema falou? Não vi ninguém aparecer pra discordar. Não vi ninguém. Aí eu até falei, né? Coisa mais, assim, de boa também. Fazer uma... Até pedir desculpa, né? Dos filhos de Bolsonaro, de todos eles, Carlos, mas sem sombra de dúvidas, é o que mais compra todas essas brigas também. E já há um bom tempo. E é sempre tido como o cara que cria mais confusão. E normalmente sempre tá certo.
Estou para conhecer sujeito mais baixo que esse. Tentamos, e na primeira oportunidade vem mais uma facada. E não me venham falar que isso é pontual, pois não é. O que seus satélites fazem são facilmente identificados quando rapidamente pesquisados, seja por inércia, seja por ação direta. Analisem, tirem vocês suas conclusões. Tudo tem muita permissão e casca de palmeira. Esse sujeito está cada dia fazendo a chance de seu partido se desintegrar de forma brutal. E os que apoiam de forma velada ou se mantêm inertes se mostram cada vez de forma mais cristalina o que pretendem fazer com o país. Então, quando qualquer brasileiro que se defende, né, tratam logo de se vitimizar. É um que rebate, meu Deus, estou sendo atacado. Aí depois vai mandar outra entrevista. Outra. E esses pré-candidatos vêm sofrendo pressões, porque muitas vezes estão ali inseridos, né, num mundo de direita, em que principalmente quem os rodeia são bolsonaristas. Vale lembrar que eu tenho respeito pelo Bolsonaro, contribuí muito no segundo turno em 2022 na campanha dele, mas eu não posso ficar calado com relação a alguém que se envolve com um banqueiro bandido. Então eu tenho deixado muito claro isso para eles. Eu vou continuar totalmente questionando, tendo essa mesma posição, porque é o maior criminoso da história financeira do Brasil. Alguém que se aproximou daquele senhor, principalmente depois de saber o que ele já estava fazendo, é alguém que merece ser visto com toda reserva. Véi, de toda a direita brasileira, e eu posso provar, porque só eu tenho os registros do que eu falo, que tá aqui, ó, kimpaim.com.br, Atlas Brasileiro. Eu tô falando do Master antes de virar escândalo. Eu tô falando do Master antes da proposta de emenda à Constituição, que aumentava o limite do FGC. E de quem acompanha esse caso, tirando a venda do BRB, a única de todos esses casos, e a venda do BRB ainda foi motivação de debate dentro da esquerda, com pessoas apoiando, lulistas apoiando. O Elias Jabor apoiou. Defendeu, Paulo Gala rodou a imprensa, e Tom bateu palmas. A única coisa que aconteceu até o dia que Paquito foi preso, a única, foi a tentativa de entubar a venda de umas coisas lá que era pra Caixa, tipo uma operação da Caixa de 500 milhões e a Caixa meio que vetou. Só teve isso. Meio que a proposta, o setor técnico era contra e depois afastaram a turma do setor técnico. É um negócio meio suspeito, aquelas decisões técnicas do Brasil, né? Você assim, pô, o governo Lula fazendo isso, foi a única coisa que saiu. Literalmente, a única coisa que saiu. Eu quero que alguém me aponte o que é que saiu antes da prisão do Paquito. Todo mundo sabendo o que tava fazendo, que ppp. Chega a dar uma canseira, viu? Aí Eduardo fala assim, a tese da União da Direita, que era que seria preciso deixar de lado qualquer ressalva para que unidos, né, pudesse a direita derrotar o Lula. Esse discurso não dura uma investida de um blog de esquerda. Ele tá falando do Intercept, né? Aí você vê. Todos sabiam que era o Vorcaro. O Zema minimiza a doação de 1 milhão do pai de Vorcaro para o Partido Novo. O Zema disse que a doação do pai do Paquito ao seu partido em 2022 não envolveu contraproposta. Vem cá, e qual é a contraproposta aí? O patrocínio do filme. Porque é curioso. O filme, claramente, e eu falo isso com base em tudo que já aconteceu ao longo da história do Brasil nos últimos anos, envolvendo produtos comerciais para vender e o bolsonarismo. Tudo que coloca lá o rótulo, camisa patriota, sandália patriota, roupa patriota, perfume patriota, sempre vende. Sempre vende. Não é à toa que o Agostinho ganhou muito dinheiro em cima disso, né? Assim, lançar um filme sobre Bolsonaro, conhecendo o bolsonarista, turminha aí que no primeiro momento fez o Pix para Bolsonaro, que ajudou inclusive a pagar os advogados, né, de sua defesa. Mas, gente, pessoal, é brincadeira, né? Qual é a contraproposta? Qual é a contraproposta? O filme que vai trazer retorno. Qual é a contraproposta além disso? Mas a doação do pai do Vorcaro pro Novo, não, essa não teve contraproposta, não. Não teve nada. Não teve nada. Confia no Zema. E você vê, não é um caso isolado. Vice-presidente do Partido Novo do Mato Grosso do Sul, João Martins. Ele compartilha notícia, que o Zema diz, né, que apoia Lula, que apoia Flávio, está ajudando o Lula. E ele diz, errado não tá, façam as contas, sem emoção. No segundo turno, a rejeição ao Lula está dando maior ou menor do que a do Flávio. Não adianta falar de primeiro turno, estamos falando do resultado final. A Juni Bravo diz, né, vice-presidente do Novo, João Martins, né, de Mato Grosso do Sul. Então, por qual motivo o Romeu Zema não abandona a candidatura, convoca do Caiado e fecha a suposta direita para liquidar essa eleição no primeiro turno? Ajudar a reduzir a resistência, falar para os seus eleitores